Boa noite. Bom, boa noite. Não era o resultado esperado, né? Nós criamos muita expectativa desse jogo em casa. Nós, comissão técnica, atletas, torcida também que compareceu, que nos incentivou o momento inteiro do jogo. Porém, nós já esperávamos algumas das dificuldades apresentadas no jogo. A primeira delas é a qualidade técnica do nosso adversário. Nós não jogamos contra qualquer equipe. Na minha ótica, tecnicamente, nós enfrentamos o melhor time da Série C. Não é o líder, não é hoje talvez não seja um dos 4 primeiros, mas é um time que vai chegar muito forte para a sequência do campeonato. Então, já previa, por exemplo, a força da pressão do adversário, time que pressiona muito o adversário e acaba naturalmente jogando esse adversário para as cordas. Então, eu lamento apenas o nosso rendimento técnico, né, do ponto de vista principalmente dessa caracterização de jogo que nós prevíamos, que nós seríamos pressionados e nós não tivemos a desenvoltura de sair da pressão com mais qualidade, né, com mais ênfase. Não vou... Obviamente, quando o resultado não vem, quando o resultado é ruim, é o ponto mais visível para todos, né? Mas não podemos jogar o jogo no lixo como se fosse um dos jogos piores que nós fizemos. Eu acho que defensivamente nós fizemos, em vários momentos, nós fomos muito bem equilibrados, mesmo atraindo o adversário para o nosso campo. Fatalmente isso aconteceu. Nós nos comportamos bem, mas a saída para o ataque, ela talvez muito ruim. Acho que a gente perdeu muitas bolas na saída. Isso mina a confiança dos atletas em campo. Isso acaba afetando diretamente o rendimento. O adversário acaba vindo um pouco mais para o nosso campo, e esse para mim foi o diferencial, né? Se nós tivéssemos engatilhado ali umas saídas rápidas como tivemos, poderíamos inclusive ter expulsado o zagueiro Wanderson num lance, na saída do Elvinho. Poderíamos ter tomado as melhores decisões ao invés de se precipitar, entregar logo a bola, carregar um pouquinho mais e achar a melhor solução do passe. Mas tudo fica na base da especulação. O resultado não era o que nós esperávamos nos resta fazer as avaliações que serão feitas durante a semana para pensar na melhor formação para o próximo jogo. Dado, a gente vê, né, a questão dessa possibilidade do América de corrigir o que você falou durante a semana, né? Vocês tinham dito que esperava a equipe do Paysandu chegar tentando abafar nas saídas, e quando a sua equipe, o Álvaro, faz o gol, e aí numa displicência que não é recente. Claro que você chegou há poucos jogos, esse é o seu 3º jogo no comando do América, mas são erros que acontecem, displicências que são recorrentes, né? Como é que você sente do elenco? Que o elenco tem peças experientes. Como é que, por exemplo, agora no vestiário estava depois de deixar escapar essa vitória e empatar 1-1? Acho que foi uma boa lembrança, né? Por mais que eu tenha, desde o momento que eu recebi a primeira ligação do América e se cogitou a possibilidade da minha vinda para cá, eu já comecei a procurar, né, e assistir os jogos do clube. Tendo a oportunidade de estar à frente, é o meu 3º jogo, né? É algo novo para mim, talvez não seja novo para vocês, mas para mim é mesmo. Por mais informação que eu colha, por mais informação que eu discuta, que eu visualize, que discuta com a comissão técnica, às vezes é necessário sentir isso que vocês sentem, que o nosso torcedor sente, eu também preciso sentir. Então, faz parte do processo natural, né? Até de aprendizado mesmo. Mas eu visualizo que nós tivemos o melhor momento nosso no jogo. O melhor dele foi no início do 2º tempo. Nós fizemos o gol, nós voltamos para o intervalo, fiz uma inversão do Elvinho com o Gustavo. Eu acho que nossa equipe ficou um pouco mais equilibrada. Entendo que a gente conseguiu corrigir alguns deslizes de flutuação. Eu acho que, como eu falei, eu sabia que a série ia pressionada e precisávamos sair com mais qualidade da pressão. Quando a gente conseguiu sair com um pouquinho mais de qualidade, a gente conseguiu umas grandes chances. Finalizamos, acho que nos 10 primeiros minutos de jogo, nós finalizamos quase 3 bolas. Então, foi no nosso melhor momento. Só que um gol faz uma diferença enorme, né? Se a gente faz o gol naquela oportunidade, talvez o resultado seria completamente diferente, a gente teria como administrar, e não aconteceu. Repito, avaliar o que aconteceu aqui,
né? Sem jogar fora o que fizemos. E como você perguntou, o ambiente no vestiário foi um ambiente frio, foi um ambiente triste, né? Frustrante pelo fato de estarmos vencendo o jogo e deixarmos o empate acontecer. Mas vamos levantar a poeira, vamos buscar. A briga para o rebaixamento não é uma corrida de 100 metros, é uma corrida de resistência. Nós precisamos existir. Os fracos vão caindo pelo caminho, os fracos vão ficando, os fracos vão caindo. Nós temos que ter resiliência nesse momento, né? Manter a guarda alta, manter a cabeça erguida e lutar. Vamos buscar forças, vamos lutar, vamos procurar durante a semana buscar as melhores soluções para fazermos um bom jogo no domingo contra o Figueirense. Professor Dado Cavalcante, sua terceira partida, não perdeu ainda, mas também não ganhou. E vamos para a 16ª rodada. Time rubro, claro que estamos vendo a ineficácia do ataque, né? Fazer gols, a mobilidade no meio de campo. Você que vive o dia a dia, os treinamentos, o que está faltando na avaliação do treinador, o que precisa melhorar, qual é o ponto que precisa ser corrigido? Eu falo muito sobre o contexto mais sistêmico, assim, não especificamente um detalhe fundamental, não falo muito da questão técnica. É que o momento é todo ele contrário, né? E isso gera muita ansiedade. Eu citei aqui anteriormente sobre o melhor momento que nós tivemos, que foi o momento que nos trouxe mais confiança, foi o início do segundo tempo, justamente pelo fato de estarmos com 1-0 a favor e conseguimos um pouco mais de tranquilidade para sair jogando. Isso nos trouxe confiança. Então acaba que é uma bola de neve contrária também, né? Quando a gente não vence, gera mais ansiedade, gera um pouquinho mais de nervosismo e as tomadas de decisão em campo acabam sendo precipitadas. Hoje nós erramos demais, hoje erramos muito passe. Hoje na hora acho que nossa equipe marcou bem, fechamos muito bem o meio. A única bola que entrou no meio da nossa defesa acabou acontecendo o gol. Mas retomávamos a bola e errávamos de novo, né? Retomávamos e errávamos de novo. E dava ansiedade, assim, gerava mais ansiedade, gerava um pouquinho mais de até certo ponto, até nervosismo. Isso influencia diretamente no resultado, né? No resultado que eu digo, na tomada de decisão, na hora de finalizar, na hora de dar um passe mais açucarado para o companheiro, na hora de arriscar. Futebol é isso, futebol é criar algumas situações de risco, né? Então, os resultados não vindo gera essa inconstância, gera essa intranquilidade que os atletas precisam se libertar disso, para arriscar um pouco mais, para tomar as melhores decisões e obviamente isso vai contribuir demais para a melhora do rendimento ofensivo. Opa, PH Dias, Transportiva. Você falou que no início do segundo tempo foi o melhor momento do América no jogo, mas quando o Paysandu faz o gol, ou até mesmo antes disso, o América havia recuado bastante. Foi uma questão física que os jogadores sentiram? Foi uma questão emocional, como você citou? Porque o América recuou tanto depois ali da metade do segundo tempo, ao ponto de ter saído o gol de empate do Paysandu? Eu vou só discordar de você. Eu acho que no América não recuou tanto após o gol. O América já entrou em campo um pouco mais baixo. Foi isso, a estratégia já era essa. A questão é que nos momentos finais do jogo, nós não conseguimos sair de trás, que é um outro momento do jogo, não é o mesmo, assim, não é a mesma coisa. Uma coisa é você estar atrás e ter a capacidade de sair de trás, né? De ligar contra-ataques, de pegar a bola, de ficar com a bola, de jogar um pouco mais no campo de ataque, de esperar o tempo passar, de ter a maturidade de ganhar um pouco mais de tempo, sofrer uma falta, ser um pouco mais matreiro. Outra coisa é o que aconteceu, que nós estávamos atrás, estávamos embaixo, o adversário veio com todas as forças que tinha para o nosso campo e de forma natural cresceu na partida. Mas repito, assim, eu acho que eu acredito muito mais no empate, a nossa pouca eficiência ofensiva e não a parte defensiva. Acho que a parte defensiva, se pegarmos na maioria dos lances que aconteceram, ela funcionou bem. A questão ofensiva é que pesou, né? A falta de tranquilidade para sair jogando, a recuperação da posse
e a possibilidade de ligar um contra-ataque que acabou não acontecendo, e aí corta-se pela metade uma oportunidade e gera para o adversário uma outra chance de vir para o ataque. Então, eu acho que foi muito mais isso que aconteceu do que propriamente a questão de estar ou não atrás naquele momento da partida. Dado, como é que a gente pode analisar a sua balança de escolhas de um atleta que estava voltando de lesão, estou falando do Vini Guedes, e de um atleta que chegou essa semana passada, irregularizado, o Vinícius Paulista? Qual foi o critério de utilização, sei lá, para não começar com o Vinícius, por exemplo? O Vinícius Paulista, ele tem características diferentes do Guedes. Então, assim, não é questão técnica nem física, foi uma questão... São posições diferentes. Quando o Vinícius Paulista entrou, o Rodriguinho fez uma função um pouco mais de liberdade. Você vai lembrar que eu falei muito sobre a questão da saída da pressão, né? De termos um jogador que saia da pressão, às vezes com bolas curtas, às vezes com bolas longas. O Guedes é um jogador que tem um pouco mais de força de ataque ao espaço, possibilitando para a gente uma oportunidade de fazer, na dificuldade do passe curto, uma chegada à frente com ele ultrapassando, né? Fazendo a saída à frente dos atletas. O Vinícius Paulista é um jogador que joga atrás da linha da bola. Ele vai estar sempre construindo por trás. Ele vai estar muito mais próximo dos zagueiros, então são peças completamente diferentes. A minha primeira opção foi que o Rodriguinho desse esse toque de qualidade um pouco mais perto dos zagueiros e o Vini Guedes pudesse fazer na força essas passagens à frente, parecido um pouco que o Araújo vinha fazendo nos últimos 2 jogos. Então, é só uma condição de característica para tentar mudar o mínimo possível dentro da troca que eu optei por fazer. Dado, boa noite, Marco Aurélio da 87 FM Natal. O Wallace pernambucano, né? A gente nota que ele ainda não está com aquele ritmo adequado, né? A gente nota aquela frieza ainda de um Wallace pernambucano de anterior, né? O que é que a preparação física tem passado para você? Não, ele tá apto, assim como todos os outros jogadores. O Wallace não tem nenhum problema físico. É uma condição normal do atleta. Assim, a gente enfrentou, repito, nós enfrentamos um grande adversário. Pegarmos aí, acho que metade desse time do Paysandu estava jogando Série A o ano passado. O Nino, o Paulão, o Robinho, o Eltinho, bem pouco tempo também estava, enfim. O jogo foi difícil, o jogo foi duro, né? Não só o Wallace, mas todos os outros jogadores da nossa equipe sofreram pela força do nosso adversário. Então não há nenhum tipo de problema. O jogador que está trabalhando, está fazendo o melhor que pode para contribuir conosco nessa fase final do campeonato. Dado, já que o Alisson, o pernambucano, você acabou de afirmar que está nas melhores condições, seria, na avaliação do treinador, a solução para entrar como titular nos próximos jogos, já que o ataque atual titular não vem contribuindo? Olha como é relativo essa pergunta, assim. Só deixar claro que eu não estou afirmando, eu estou apenas respondendo a pergunta. O jogador, o centroavante, né, nos últimos 3 jogos que fez gol foi o Álvaro, que é justamente, teoricamente, o jogador da posição do Wallace. Então, assim, a disputa está muito boa, a disputa é sadia nesse contexto. Eu acho que nós poderemos evoluir, eu já cogitei, inclusive, a possibilidade da utilização dos 2 jogadores, eu já falei isso em uma outra entrevista, inclusive, eu até vejo aqui com bons olhos a possibilidade da utilização, mas não dá para também acreditar trazer para o Wallace essa responsabilidade de ser ele o grande salvador da pátria. Eu acho que ele é um jogador que contribui demais conosco, que vem contribuindo bem, assim, é um cara que se dedica demais, treina muito forte. A gente tem procurado, dentro dos trabalhos, dos treinamentos, aprimorar ainda mais as finalizações, não só dele, mas como de todos os outros. Mas não dá para... Desculpa, mas assim, acaba sendo dúbia essa questão, pelo fato de, especificamente, se compararmos o Wallace e o Álvaro fez 2 gols nos últimos 3 jogos. Então, se tiver que sair, vai sair. Se tiver que entrar outro, vai entrar outro. Aqui eu não trabalho pro Álvaro, pro Wallace, eu trabalho pro América. Eu vou procurar colocar em campo aqueles que eu acho que podem
ajudar mais naquela oportunidade. E lembrando que o jogo tem 90 minutos também, não é só o time que começa jogando, o time que finaliza o jogo é mais importante, é tão importante quanto. Talvez é até mais importante o time que finaliza o jogo do que o time que inicia. Então, vou ter as cautelas e, obviamente, a tranquilidade para tomar as melhores decisões. Opa, Dado, o Rodriguinho levou o terceiro cartão amarelo, né? Está suspenso para o próximo jogo contra o Figueirense. Está pensando no substituto, né? Já que ele é um jogador assim, bem versátil, né? Pode fazer tanta bola longa, um bom passe também. Penso, mas eu vou já adianto que vai ser uma perda significativa, porque também a função que o Rodriguinho exerce é um cara muito técnico, né? Um cara que alimenta muito facilmente o nosso ataque. E dificilmente um outro jogador vai fazer as funções dele. Então vai ser uma mudança significativa que naturalmente vai mudar um pouco a nossa forma de jogar. Pela qualidade do Rodrigo, é uma perda sentida. Quando eu digo penso, não quer dizer que eu defini. Então acabamos o jogo agora, ainda tem muita coisa para acontecer, tem muita coisa para ser revista, ainda vou assistir esse jogo, ainda vou assistir vários jogos do nosso adversário, ainda vou sentar com a minha comissão técnica para debatermos, discutir e tomar a melhor decisão para o substituto, reforçando que dificilmente esse substituto vai fazer as mesmas coisas que o Rodriguinho faz em campo.